Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo à entrevista do Beleza Antirracista. Mais uma entrevista incrível que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas antes, falar um pouquinho do Beleza Antirracista, que é uma iniciativa da Aurolab com a Associação Brasileira de Cosmetologia, onde o nosso foco é simplesmente auxiliar os tomadores de decisão do mercado de beleza a entenderem o antirracismo como vetor de competitividade e não como uma oportunidade de criar narrativa fofa, como muito se faz. E hoje a gente vai ter uma entrevista com uma pessoa incrível, que é a Kali, e eu vou já pedir para ela. Fala pra gente quem que é você na fila do pão, meu. Olá, Raoni, olá a todos que estão nos ouvindo, né? Eu, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra. E, bom, eu, na fila do pão, sou uma menina que está começando a carreira ainda, uma menina que sonhou em ser cientista e que realizou seu sonho por meio da faculdade de Química, né? Então, desde criança, assim que eu saí do prezinho, foi minha mãe que queria fazer faculdade e que eu queria ser cientista quando eu crescesse. E eu mantive esse pensamento até então, e fiz técnica em química e recentemente me formei em bacharel em química. Então, na fila do pão, eu sou uma menina sonhadora, que sonha em ser referência na carreira, que sonha em alcançar e ocupar espaços que muitas vezes eu achava que era impossível. Então, na fila do pão, eu sou uma menina sonhadora. Muito bem, muito legal. E que será referência para muitas outras. Isso que é muito incrível. Kali, começando a nossa pergunta meio padrão aqui no nosso Beleza Antirracista. O que é beleza para você? E aí vou até engatar outra, tá? Pergunta já. Você se sente representada pelo mercado de beleza? Bom, beleza para mim é aquilo que traz a sensação de plenitude num todo. Eu sei que o que é belo, hoje em dia que nós temos referência, é uma construção social, né? Então ele é padronizado, ele tem cor, ele tem todo o estereótipo já formado, mas para mim, beleza vai muito além disso. É esse estágio de plenitude, é atitude, é ser, e que vai muito fora desse padrão já pré-estabelecido. E hoje em dia, no mercado, eu não me sinto representada de diversas formas. Melhorou muito em relação, mas ainda não estamos de uma forma que seria perfeita, vamos assim dizer. Ainda não atingimos o que seria possível para todas as camadas, sejam pessoas que, além de pessoas negras, mas também pessoas PCDs, pessoas gordas. Então, a gente está falando assim de inclusão e de diversidade mesmo, né? Porque a gente não é uma coisa só, né? Então, não é só mulher, não é só negra, não é só periférica. Somos um conjunto de diversos aspectos, nós somos seres complexos. Então, não vejo essa complexidade no mercado. Eu não vejo essa complexidade no mundo da beleza. É tudo muito linear, né? Tudo muito já pré-formatado ali certinho, seu padrãozinho, e a gente está ainda engatinhando essa representatividade. Então, para mim, não me representa. E, meu amigo, você tocou num ponto que eu acho muito importante. Eu queria pedir sua visão sobre isso, que é essa relação do não somos um, né? E muito se fala, né, que sim, demos uns passos. Importante, demos alguns passos em relação a portfólio de produto, em relação a cotas em comunicação. Mas o que você sente que falta para que a gente saia do um para falar de multiplicidade, de pluralidade de forma minimamente coerente? É consciência racial. Para mim falta isso, né? Essa educação que vem desde criança. Quando eu era pequena, por exemplo, eu não entendia porque falavam para mim assim que eu não era negra o suficiente, porque eu tenho a pele mais clara. Eu não entendia o porquê que falavam mal do meu cabelo quando ele estava natural. Eu não entendia porque ter uma pele mais retinta era feio. Então,
ou porque ser amarelo era feio, era esquisito, era algo exótico. Então, acho que consciência, esse estudo, né, esse ensinamento sobre a diversidade tinha que vir desde criança, desde em casa mesmo, porque não adianta a gente falar muito lá fora, se em casa a gente não dá o exemplo. Então, é algo que precisa ser construído de dentro para fora, começando nas famílias, nas escolas, falar sobre a importância de outras culturas, né, e como o nosso país ele tem uma referência muito europeia, né, tudo muito eurocentrada, e nós somos um país que tem uma diversidade cultural absurda. E se a gente for parar para pensar, a gente aprende muito mais sobre a Europa do que sobre o continente africano. Tem tanto que muita gente acha que a África é um país. E para mim falta isso, é justamente essa questão de consciência racial, a pessoa entender e o porquê, né? Já que é autodeclarado, o porquê. Como é que ela é lida socialmente e como isso faz diferença na vida dela, as consequências, vamos assim dizer. E a partir do momento que as pessoas começam a reconhecer, entender de quem elas são, a sua ancestralidade, é maravilhoso, porque a gente se redescobre, né? Eu falo isso por experiência própria. É a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, fui entendendo a história da minha família, eu fui percebendo quem eu era, eu fui me encontrando. Faz parte de mim, né? Faz parte da minha história, das minhas vivências. E como isso é importante. Então, consciência racial falta muito aqui no Brasil. A gente tem muito chão pela frente. E, cara, eu queria pegar um ponto e juntar um pouco também com a tua essência química, né? Que não é nem vocação, já é o DNA, né? Como isso afeta no pensar um produto, essa falta de consciência? Porque uma coisa que é importante também é que a gente entenda que produto não é produto, né? Quando a gente fala da Sim. beleza, o produto é um meio, né, para que uma identidade possa ser muito mais exuberante na sua manifestação como algo genuíno ou simplesmente algo que, como a gente vê muito, uma maquiagem para pele retinta que deixa a pele toda cinza e fragiliza toda uma identidade. Como você enxerga que essa falta de consciência racial, essa falta de visão humanizada sobre outra pessoa que não o dono do umbigo, afeta afeta o pensamento de inovação em P&D, o pensamento de inovação em produto? Bom, eu penso que isso é um fator que está impedindo a gente de alcançar muito mais pessoas que precisam de sejam alcançadas por esses tipos de cosméticos, né? Por exemplo, é difícil você ver pessoas de pele retinta trabalhando em campanha publicitária para fotoprotetores. Começar por aí, né? Ter produtos cosméticos ou de higiene pessoal voltada para pessoas, para peles retintas, para peles negras, tá assim, tá uma coisa assim muito atrasada se a gente for Um parar para ótimo pensar. ponto. Perfeito. Tá atrasada, né? Como é que pode, né? Um país que, em sua maioria populacional, 56% da população ser negra, e a gente não ter, na maioria das marcas, um portfólio amplo que atenda todas essas variedades de tonalidades de pele, né? Então, foi a partir de uma mulher preta, empresária, né? A Liana trouxe esse bom que foi para mim um tapa na cara da sociedade, né, por assim dizer. Então, um portfólio com 30 tons de base, todo mundo ficou chocado. Nossa, 30? Assim, pois é, 30. A gente ainda precisa de mais, né, para atender todo mundo. Então, essa falta de pensar no próximo, de entender que essas pessoas também precisam ter suas necessidades atendidas, traz muito esse atraso na inovação. Pensar em ativos, pensar em fórmulas e performance que entreguem o melhor para pessoas que têm diversos tipos de pele, cabelo, né? Quando a gente fala num todo, a gente, claro que está vendo uma revolução no mercado capilar, que começou justamente pelas influenciadoras digitais. Então, a partir disso, as pessoas começaram a consumir e viu aí uma forma de lucrar, né? De ampliar seu portfólio, de lucrar. E
eu vejo como isso foi importante, que para mim o produto cosmético, ele é uma ferramenta justamente para trazer a melhor versão de mim mesma. Eu sempre penso dessa forma. Então, o desenvolvimento de um produto, a gente enxerga ali é um mundo de possibilidades, é um potinho que carrega possibilidades, que carrega desejos, que carrega expectativas de alguém. Alguém que quer utilizar e se sentir melhor, que vai ajudar na autoestima. Então, vai muito além do belo, do estar bonita, vai muito além do estar parecido com um determinado padrão para ser aceito, vai muito além disso. É conseguir extravasar justamente quem nós somos, né? É uma forma de expressão. A gente se expressa por meio do nosso jeito que a gente arruma o nosso cabelo, da nossa roupa, da nossa fala, tudo. Nós somos seres que nos expressamos por meio de diversas formas. Então, para mim, cosmético justamente é isso. É uma forma de poder extravasar quem nós somos, nossa identidade, de poder essa liberdade de sermos quem nós quisermos. E pensar num produto que foi feito, que foi desenvolvido, pensado para isso, é maravilhoso. Né? Então, chegar no mercado e ter uma base que atenda o meu tom de pele para que eu consiga fazer a make que eu sempre quis, que eu visualizo e me sentir bem com isso, é o mínimo. É o meu direito como consumidora. Né? Que a gente tem o quê? A gente tem essas expectativas que a gente quer que sejam atendidas. Então, cada frasquinho é uma expectativa que está ali. Cara, você tocou num ponto que eu achei incrível, que é o mínimo. É um mercado gigantesco que não entrega o mínimo. E isso é muito importante de ser falado. É o óbvio que precisa ser dito por uma voz que não seja. Uma voz que seja nossa. Né? É o mínimo. Né? E, cara, você colocou um ponto também que eu achei muito legal dessa relação eu quero de fato uma maquiagem que se encaixe da forma adequada com o meu tom. Né? Como química, como uma pessoa de bancada, o portfólio de ativos que você trabalha te gera algum impedimento de fazer com que isso aconteça na prática? Não. É mais uma proposta comercial mesmo de marketing. Porque se a gente for parar para pensar nisso, a gente tem hoje em dia uma tecnologia super avançada em relação a ativos, em relação a pigmentos, em relação a diversas matérias-primas. O mercado está cada dia mais se inovando para atender essas expectativas e as novas tendências que aparecem basicamente a cada minuto, né? E não tem. Então, eu fico pensando assim, será que não é falta de interesse, né, de investir e ampliar? Porque qual é a dificuldade mesmo em criar diversos tons de base, de corretivo e afins? Qual seria a dificuldade de implementar, de trazer para o mercado? Porque se a gente for parar na população que consome, se é mais do que a maioria, então por que não? Por que essas pessoas também não podem ter o direito de ter uma variedade, uma infinidade, que, como eu disse, é o mínimo? Então não é que falta, para mim falta interesse mesmo. E é, e é uma. A gente gosta sempre de ser um pouco provocativo, então de fato é uma falta de interesse que ela é clara e ela é muito bem manifesta, mas ela é tão burra porque só tá perdendo dinheiro, né? Porque demanda tem. Sim. Né? E aí, esse o que falta é a pergunta, é a resposta de 1 bilhão de libras esterlinas que a gente nunca consegue explicar. Porque de fato, por que não? E na tua percepção, por que não? Ai, porque na minha percepção eu vejo que é muito para manter ainda essa estrutura desse padrão, né, que vem há tanto tempo aí e que mesmo que nós temos pensadoras, a gente tem pessoas que estão tentando mudar isso, e a prova disso, tipo, são os milhões de views nas redes sociais aí, mostrando, né, como tem esse poder de alcance. Para mim é algo muito provocativo pensar dessa forma, já que tem esse público e o porquê não
É para manter esse padrão mesmo de estar ali certinho e também de gente que está por trás da bancada pensando sobre, né? Então a gente volta de novo naquele ponto de consciência racial, porque se você não só conhecer o público, mas se você não tem pessoas que estão perto de você também, conhecer as vivências dessas pessoas, a necessidade mesmo, fica mais difícil, né, para você conseguir entender a dor do outro, né? Você entender a dor do seu cliente. É difícil quando você não tem referência, quando você não tem vivência nenhuma sobre o assunto, não é seu lugar de fala. Então, esse por que não, para mim é isso. E é só bizarro. Não tem, né? É só bizarro. Esse. Por que não? Enfim. E minha amiga, caminhando pro final, com muito pesar sempre, porque as nossas conversas são sempre muito fantásticas. Que puxão de orelha você daria para um tomador de decisão que escutou e ainda fala: por que não? Porque a brasileira não compra. Porque não tem demanda. Gente preta não tem dinheiro. Que puxão de orelha você daria numa pessoa dessa? E que dica você daria para alguém que quer ser Cali quando crescer? Bom, meu puxão de orelha seria, primeiramente, a parte de inclusão, ouvir, né? Então, ouvir quem está ao meu redor, entender, procurar essas referências que vivenciam, pessoas que têm essa experiência, que têm essa vivência, e correr atrás, já que o objetivo é sempre o lucro, correr atrás e tentar entender o porquê dessa falta, tentar entender a dor do outro, as vivências, o que essa pessoa precisa. E para mim é isso, é ter esse interesse em correr atrás, fazer o corre para conseguir todas essas informações preciosas e desenvolver e entregar o melhor para poder alcançar o máximo possível desse público que está cada vez mais assim em ascensão social, né? Então, se a gente for ver pessoalmente, pessoas pretas são os novos ricos, né? Que a gente vê principalmente agora com essa questão das redes sociais. Ainda não são muitos em comparação a pessoas não pretas, mas estamos avançando nisso também. Então, o poder de compra também tende a aumentar. A gente, ainda mais com políticas públicas voltadas para uma melhor educação. E é isso, tipo, é interesse mesmo, entender e entregar o melhor, porque com certeza tem uma demanda absurda que está esperando, que está precisando de produtos de alta performance que possam atender às suas necessidades. Agora, a dica para quem quer ser referência é justamente isso de olhar para quem já está aqui, olhar para as pessoas que estão conseguindo realizar os seus sonhos. Então, mulheres pretas que a gente muitas vezes nem conhece a história, né? Não é divulgado, mas e olhar para dentro de si mesmo, reconhecer as suas vivências e ter orgulho e saber que tem total capacidade de alcançar e ocupar todos os lugares que deseja, né? É um pouco mais difícil a caminhada para nós, é um pouquinho mais longa, mas não é impossível, né? Não é impossível. E quanto mais a gente tiver esse apoio, esse investimento em políticas públicas voltadas para a população negra, a gente está caminhando para algo que pode ser, pelo menos, no mínimo, uma reparação histórica aí, que pode ser, no mínimo, uma chance de diminuir essa desigualdade social. Perfeito. E antes de fechar, eu queria pedir a gentileza de você contar pra gente uma coisa que eu achei muito importante, que a gente fala muito, né? Que a gente que hoje tem acesso a direitos, né? E estamos não só em ascensão, mas já temos aqui um chão para pisar, e eu acho que isso é muito importante em relação à carreira, que a gente é o orgulho dos nossos ancestrais. Eu queria muito pedir a gentileza de contar um pouquinho assim, por que você é o orgulho dos seus ancestrais? Eu sou o orgulho dos meus ancestrais porque eu quebrei a maioria das barreiras que estavam entre mim e os meus sonhos. Então eu sou orgulho deles porque eu consegui.
me formar, porque eu consegui entrar no meu mercado de trabalho na área da que eu me formei. Eu sou orgulho deles, porque eu consigo ver o mundo dessa forma, entender a importância que eles tiveram, a importância da minha história, né, de conseguir ter conseguido me reconhecer e entender quem eu sou. Então, eu quero ser um pontinho fora da curva, né? Então, eu sou sim orgulho dos meus ancestrais, porque eu fui muito além das expectativas que eu tinha colocado para mim mesma. E hoje eu consigo reconhecer isso, mesmo estando em início de carreira, mesmo tendo sido efetivada há pouco tempo, mas eu consigo enxergar essas conquistas como orgulho dos meus ancestrais, sim. Né, de ter conseguido, desde me formar no ensino médio, a ter feito meu técnico, ter feito minha faculdade, porque eu sei o quanto foi difícil, né, transponer essas barreiras, mas eu consegui. E eu sei que eu tenho uma jornada, assim, enorme pela frente, muito chão ainda, mas em que todo momento eu estarei honrando isso. Eu continuarei sendo o orgulho dos meus ancestrais. E não só dos ancestrais, mas aos que estão, as pessoas que estão, têm o privilégio de estar ao seu lado também se sentem certamente Sim, muito orgulhosas, porque de fato não é fácil a jornada, né? E só quem vive sabe. Então, meus sim. parabéns, meu amigo, e realmente que muitos te escutem e que muitos possam ter esse privilégio, como eu tive, de conversar com você e de aprender um pouquinho a mais numa jornada maluca que a gente vive num país que é totalmente avesso a pessoas que não são brancas, né? Então, meus parabéns por tudo. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, da minha Ah, vivência e das minhas histórias. perfeito. Então, queria te agradecer, viu, Kali? Espero que você tenha gostado como a gente gostou, porque foi incrível. Eu amei. Perfeito. E agradeço você também que ficou até o fim dessa entrevista e muito em breve mais entrevistas incríveis como essa para você. Até já.